Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a realização dos estudos da noite de hoje, aqui no Teresa de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é André. Eu sou um voluntário da Irmã Maria Angélica no Centro Espírita Maria Angélica no Recreio. E com muita alegria a gente aceita esse convite nesses momentos de dificuldade, lançando mão do uso da tecnologia para que nos aproximemos cada vez mais. Então, antes da gente começar no estudo da noite de hoje, eu quero trazer a prece, eu quero trazer a página de reflexão, que é do livro Minutos de Sabedoria, do nosso querido Carlos Pastorino, e é o capítulo, a página 155, que diz o seguinte: Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é a desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Essa página ela vem a calhar ao tema de estudo da noite de hoje, que a gente já vai anunciar. Vamos elevar agora o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso divino amigo, mestre, mentor e guia, que nos ampare na noite de hoje, que os protetores e mentores do Teresa de Jesus possam nos amparar, nos auxiliar a todos, que possamos contar com o auxílio e o amparo, as intuições, as inspirações dos nossos anjos de guarda, dos espíritos simpáticos, os nossos irmãos espirituais, que sempre prontos atendem a todos os nossos chamados. Que possamos, nessa noite, internalizar um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus e que ainda assim possamos, dentro do nosso íntimo, buscar a força para as mudanças tão necessárias, para o enfrentamento das dificuldades que vivemos ao longo de nossa caminhada, mas acima de tudo, que possamos exaltar essa oportunidade bendita e divina de estarmos encarnados no momento atual. Que dessa forma possamos iniciar a nossa noite de estudo em harmonia e paz. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, a gente vai falar na noite de hoje, esse tema que a gente vai falar na noite de hoje é um tema muito importante, né, dentro da nossa doutrina, dentro das nossas necessidades de aprendizado. É um tema que ainda é motivo de muita preconceito, de muita, até uma certa mística com relação a isso em algumas religiões. Outras religiões são totalmente condenatórias ao tema. Então a gente vai procurar abordar à luz da doutrina espírita, com base na nossa codificação kardeciana, que é o Consolador Prometido, que é o Evangelho Redivivo do nosso Senhor Jesus, falar desse tema de uma forma elucidativa, trazendo algumas informações que eu tenho certeza, por mais que a gente divulgue esse tema, ainda é uma informação, são informações que ainda não são de total conhecimento da gente. Então a gente tem por objetivo hoje deixar muito evidente todas as nuances que envolvem esse tema muito polêmico, que é o suicídio. Vamos avançar aqui com os slides, para que a gente possa continuar aqui a nossa noite de estudo. Então, meus amigos, o objetivo da noite de hoje é que a gente analise as causas e as consequências do suicídio. As causas, os motivos que nos levam a cometer esse ato, pensar e cometer esse ato, isso tudo que envolve essa decisão. E as consequências desse ato cometido. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem na noite de hoje. A gente sondar um pouco a luz da doutrina espírita, sempre com base na codificação, para que a gente possa ter subsídios e entendimentos melhores sobre isso. Esse é um dos objetivos da noite de hoje, assim como a gente tem o objetivo de demonstrar como a casa espírita cristã, pode nos auxiliar com relação a isso, enquanto sociedade, principalmente para abordar esse tema com uma visão um pouco diferenciada,
com relação a tudo que a gente tem como praxe ou como entendimento primórdio, né, que a gente tem, que a gente traz desde as nossas últimas encarnações e nosso envolvimento em outros segmentos religiosos, porque a gente sabe que a doutrina dos espíritos é jovem com relação às religiões, principalmente as religiões ocidentais, que a maior parte de nós são oriundos, né? Então a gente vem ao longo das nossas existências reencarnando com dogmas, com informações que a doutrina espírita, que Jesus descortinou para a gente na sua passagem aqui, e reiterou isso muito forte com relação ao nosso evangelho, nossa codificação kardeciana. Então esses são os objetivos que a gente tem na noite de hoje. Vamos começar falando por que a gente, na nossa grande maioria, a gente evita esse tema. Vocês já perceberam? Pensem comigo, não é fácil falar sobre suicídio. Até certo ponto, o suicídio para a gente ainda é um tabu social, né? A gente ainda tem certo receio. Se tem algum caso de envolvimento de suicídio na família, a gente procura omitir, né? A gente não convive muito. A gente até há certo tempo atrás, a gente tinha até algumas, me fugiu a palavra, preconceitos, não é bem a palavra que eu queria usar. Preconceito também se aplica, mas superstições, melhor dizendo, né? A gente não pode falar essa palavra dentro de casa que atrai, não sei o que. Quase todos nós aí, mais ou menos, que regulam a minha idade aqui, né? A gente sabe que os antigos tinham esses hábitos, essas superstições, mas é importante que a gente deixe bem claro que isso ainda é um tabu. Outros falam por medo, né? Medo de falar, medo de... Eu já tive até colegas, tá, dentro da doutrina espírita que falavam que não era bom a gente falar muito isso, porque a gente atrai o espírito que se suicidou. Gente, são tabus, né? São barreiras que a gente tem que evitar. A gente vai ver um pouco mais à frente que o grande segredo para que a gente combata o suicídio é falar, sabe? É expor os nossos sentimentos. E a gente vai ver a importância disso que a gente está falando agora nesse slide. Preconceito, que nem a gente falou um pouco anteriormente. Dogmas religiosos. Muito importante que a gente frise isso, né? Por quê? Porque, como eu falei há pouco, nós vimos muito de encarnações onde esses dogmas eram muito impostos para a gente. Era massificado em nossas mentes, né? Quem comete suicídio não pode nem ser enterrado, não podia, né? Antigamente, não sei como é que é isso com relação aos nossos irmãos católicos, protestantes, judeus, que são mais ou menos mais ou menos não, que são as nossas origens, né? Principais de nós encarnados aqui no Ocidente nesse momento. Mas até pouco tempo atrás, aquele que cometia o suicídio não podia nem ser enterrado num cemitério, porque era considerado herege, não sei clarificar a palavra, mas não digno de pertencer aos reinos dos céus. Era condenado diretamente ao inferno. Então são dogmas que ainda estão impostos em nós, e por isso a gente tem alguma certa relutância em expor, em falar sobre esse tema. Aí a ignorância, né? A falta de informação a respeito de informação moral, informação física, informação de estatística, de dados, uma série de outras situações que faltam para aqueles que tomam a decisão, em sua grande maioria. Então esse preconceito, essa forma que a gente decide de não falar, evitando o máximo possível, isso não faz bem. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que nós temos grande problema, né, propriamente dito, em expor, em falar sobre esse tema tão importante para a gente. E por último, né, um dos itens que nos impede muito de falar sobre isso é o sentimento de culpa, seja quando estamos na intenção da prática desse ato, ou seja quando envolve algo que nos cerca, família e etc. Continuando, eu trouxe para nós aqui para que a gente possa ter uma noção muito próxima da realidade do que é o suicídio no mundo, com dados científicos de pesquisas, principalmente, e esses números são trazidos com base em cima da Organização Mundial de Saúde e o nosso IBGE. Então são dados que ainda remetem a 2014, mas que
Propositalmente eu não quis trazer dados mais atualizados, porque a gente está desde de março do ano passado vivendo uma época atípica, onde, infelizmente, toda essa nossa situação pandêmica corrobora um pouco com essa questão do suicídio. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de poluição, eu trouxe dados anteriores a isso, os oficiais, para que a gente tenha noção. E principalmente esses dados são de quando a OMS declarou o suicídio como um problema de saúde mundial. E olha, não é o André quem está falando isso, não é um colega da esquina, não é um qualquer que está falando, é a Organização Mundial de Saúde. Vamos ver um pouco melhor aqui. Olha só, pessoal, como eu falei, são dados que remetem em 2014, foi quando a Organização Mundial da Saúde declarou isso que está aqui em cima, o suicídio como um problema de saúde pública mundial, ou seja, quando ela chamou a atenção de toda a humanidade para que tratemos urgentemente desse problema de saúde mundial. Porque até então a gente ainda convivia com esses números sem a devida importância que eles têm. Olha só, pessoal, eu escrevi aqui, ó, eu extraí algumas coisas dessa pesquisa. Mas só para a gente ter uma ideia, mais de 800 mil pessoas tiram a vida por ano no mundo. 800 mil pessoas tiram a vida no ano no mundo através do suicídio. Deixam esse planeta, né, de provas e expiações enquanto encarnados através das portas do suicídio. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos no mundo. Por isso, também a OMS declarou um problema de saúde pública, porque os nossos jovens, a segunda maior causa de óbito dos nossos jovens no mundo, ou seja, entre 15 e 29 anos, é o suicídio. É assustador a gente ouvir isso. É realmente assustador. Vamos mais alguns dados aqui para que a gente possa ter isso bem forte. Continuando com os dados. 2.200 casos de suicídio por dia. Isso no mundo ainda, tá? Uma morte a cada 40 segundos. Pessoal, eu já estou falando aqui nesse vídeo, sei lá, eu acho que é uns 15 minutos, talvez. Quantas pessoas já tiraram a própria vida? E nós estamos falando de idade de 2014. Infelizmente, esses números ainda continuam aumentando. Tiveram alguns anos que, segundo as pesquisas que eu pude fazer, estabilizaram ou estavam próximos da estabilização e depois disparou novamente o crescimento. Mais um pouquinho de estatística aqui para nós. Para cada caso, há pelo menos 20 tentativas de suicídio, ou seja, 16 milhões de pessoas por ano no mundo tentam tirar a própria vida. 16 milhões de pessoas. É só fazer essa continha. Gente, isso é muita coisa. A gente precisa muito ter uma visão melhor sobre esse tema tão importante. A gente tem que deixar aquele tabu de lado e começar a entender isso aqui, enxergar isso aqui, para que a gente possa introduzir informações importantíssimas que a gente recebe enquanto espírita cristão e até mesmo como sociedade como um todo, passar para os nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças e assim sucessivamente. Vamos continuar com esses dados? Há mais casos de suicídio registrado no mundo do que homicídios em conflito armado, ou seja, as guerras. Morre mais gente se suicidando do que gente em conflito armado nas tão temerárias e abomináveis guerras que ainda existem em nossa humanidade. Um pouquinho mais à frente, porque nosso tempo é curto, mas temos certeza que a gente vai conseguir alcançar todo o objetivo. Eu estou aqui monitorando aqui através de um cronômetro, por isso que às vezes eu olho ali para o lado, tá? Então vamos continuando aqui. Ainda com estatística, mas agora aqui do nosso país, do nosso Brasil. Lembre que esses dados são de 2014, tá bom? Aqui no Brasil, são 11 mil suicídios por ano. É isso mesmo. 11 mil pessoas, brasileiros, tiram a própria vida por ano. 32 óbitos por dia. O Brasil está em 8º lugar no ranking mundial em números absolutos, em quantidades totais. Em números absolutos, sem utilizar de segmentação desses números. No número absoluto, o Brasil é o 8º país do mundo que as pessoas mais se suicidam. Isso porque somos coração do mundo, a pátria do Evangelho. É um número assustador. Entre 2002 e 2012, o número de casos no Brasil subiu 34%.
Entre os adolescentes de 10 a 14 anos, o aumento chegou a 40%. A gente vai ver um pouco mais para frente. Por quê? Quais são as causas? Por que isso tanto acontece aí no nosso universo, nesse mundo de encarnados? Para a gente ir finalizando aqui a questão da estatística, é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos, estamos falando de Brasil. A terceira maior causa de morte entre os homens, de 15 a 29 anos. E as mulheres, a oitava maior causa de mortes. Bom, agora nós vamos falar dos principais fatores que nos levam ao suicídio. Eu trouxe aqui alguns, mas veja só se a gente não... Como a gente se sente quando a gente lê cada um desses quadradinhos, desses blocozinhos que eu coloquei aqui. Vamos pensar nem na questão do suicídio, vamos falar de nós agora, fazer uma reflexão ao ler esses quadradinhos e pensar em como a gente se sente, ou já se sentiu se viveu algum momento desse, ou como se sentiria ao viver um momento desse, um desastre financeiro. Ou seja, de uma hora para outra, nós não temos mais o conforto do salário, da renda que hoje nós dispomos. Não deve ser fácil. Para quem já viveu isso, sabe que não é fácil. E para quem pensa, nunca viveu e pensa um pouquinho, sabe que dá até uma agonia na gente, né? Fala, meu Deus, mas como é que será? Escola de filho, conta para pagar, prestação da casa e assim sucessivamente, né? Mais um. Morte de um ente querido. Quanto a gente não já viu e não percebe, quanto isso ainda nos é doloroso mesmo. A gente não está aqui se isentando enquanto espírita, porque nós somos espíritas, entendemos, mas a gente sente a morte do ente querido como qualquer outro. O que a gente tem de grande valia para nós é a informação de que ninguém morre, né? De que de alguma maneira nós vamos nos ver de novo, nós vamos encontrar de novo. Basta que a gente tenha paciência, perseverança, que tenha o pensamento firme nesse propósito, para que tanto o desencarnado quanto nós possamos nos afinar em pensamento e ambos aguardar esse retorno para esse ente querido. A gente tem um tempo curto, mas aqui eu vou contar uma historinha, porque a gente ainda tem muito tabu, muito preconceito dentro da própria doutrina, né? Eu fazia palestra numa casa, tem algumas casas que eu faço palestra, daí trabalho um pouco no movimento espírita, eu não sei contar quantas são, mas em torno de 25 a 30 casas aí que eu faço por ano. Então tinha uma das casas que eu fazia há muito tempo, desde jovem. Não que eu não seja jovem, pessoal, acho que vocês aí na imagem conseguem ver que eu sou um garotão. Brincadeiras à parte, já estou quase com 50, então quando comecei aí a fazer alguns estudos, tinha 21, 22 anos, alguma coisa assim. Então, fazia estudo nessa casa por um bom tempo. E essa casa tinha uma parente minha que frequentava ela. E desencarnou uma tia minha que eu a chamava de mãe, e ela era como se fosse minha avó. É uma história longa, em outra oportunidade eu conto para vocês, mas eu chamava ela de 3 em 1. Quem é antigo sabe o que eu estou falando. Então ela era minha tia, eu chamava ela de mãe, mas ela representava a figura de vó, muito próxima a mim. E ela desencarnou. E desencarnou com muita tranquilidade aos 94 anos de idade, se eu não me engano, de morte natural, tranquila, viveu a vida dela. Ela teve muitos méritos na sua encarnação. Então era um exemplo, é um exemplo muito forte para mim e para quem conviveu com ela. Eu senti muito a perda dela, a gente era muito próximo. E no velório, no sepultamento dela, eu chorei demais, mas lógico, a gente chora com a visão, né, de saudade. Eu lembrava de todos os momentos. Engraçado que passava um filme na minha cabeça, eu lembrava de momentos enquanto eu era criança. E aquilo me deixou tão emocionado, tão feliz que eu chorei. E essa pessoa que era um dirigente da casa onde eu fazia palestra, essa casa que eu comentei, deixou de me chamar, me cortou enfim, da chamada, porque a espírita não pode chorar, a espírita não chora. Então, para vocês verem como ainda é importante esses paradigmas, esses dogmas. Aí quem disse que não chora? Por que não pode chorar? A saudade positiva, chorar de alegria, até de tristeza. Isso é demérito ou é mérito? Não estamos aqui para julgar, a página inicial falou muito bem disso.
Vamos prosseguir, porque a gente ainda tem bastante coisa a ver na noite de hoje. Vamos lá. Desilusão amorosa, não preciso nem comentar, né? Quem nunca sofreu por amor, abre aspas, nesse sofreu, principalmente quando a gente é jovem, né? Eu acho que até a gente, quando é jovem, a gente procura essa desilusão amorosa. Quando a gente não acha, a gente fica agoniado. Será? É engraçado isso, né? Doença grave, isso também nos tira um pouco do sério. Depressão. Joana de Ângelo fala muito pra gente a importância desse sentimento. É o mal do século. Isso gera suicídios, obsessões, é um fator extremamente propício à abertura de situações, né? Vícios, droga, álcool, não tem jeito. Se não for um suicídio direto, vai ser um suicídio indireto, como a gente viu no livro Nosso Lar, lá, trazido muito pelo nosso querido irmão André Luiz. Obsessões, que a gente falou, a porta aberta, né, da depressão abre para as obsessões, os vícios abrem a porta para a obsessão. Todas essas outras situações aqui nos deixam muito vulnerável a essa questão de situação que nos leva ao desgosto da vida. E esse desgosto da vida nos leva ao suicídio. É muito importante que a gente entenda esses principais motivos. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Esse desgosto da vida nos direciona para uma falta de fé que a gente vai ver bastante agora no Livro dos Espíritos, nas perguntas a seguir, que eu coloquei aqui, e é um dos grandes motivadores para que a gente comece a pensar e tome essa decisão com relação ao suicídio. Na pergunta 943, o Kardec trata desse desgosto da vida, do suicídio, e ele faz a seguinte pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Aquilo que a gente viu no slide anterior. Efeito da ociosidade, em alguns casos, da falta de fé. Esse é o grande problema, é a grande chave para que a gente possa. Se a gente tem fé, a gente não abre essas oportunidades. E também da saciedade, ou seja, do desejo descabido, que a gente vai falar um pouco mais, dessa falta de saciedade que a gente tem com relação à matéria, aos bens materiais. Essa pergunta que vem a seguir é muito importante, que é a 944. Kardec pergunta de forma contundente. É muito importante que a gente tenha isso como informação basilar. Tem o homem o direito de dispor a vida? Não. Resposta. Sem dúvida. Não, mais ou menos a vida é minha? Não, não, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. Uma lei de Deus, da lei natural, que vai trazer consequências bastante complicadas para a gente que acomete esse tipo de situação. Consequências sem a qual a gente tem a possibilidade, nós vamos arder no fogo do inferno, não. Quem comete suicídio está condenado a sofrer bastante eternamente, não. É sofrer, na medida que ele se toma conhecimento do ato que ele cometeu e pede ajuda, o sofrimento é diminuto. A gente não tem aquilo que a gente merece, né? A gente tem o que é necessário, porque se a gente fosse ter aquilo que a gente merece, a gente não estava muito bem, né? Então a gente tem que também desmistificar essa visão de que o suicídio é o fim. Não, não é o fim. Tá? O aborto, o suicídio, a eutanásia são atos que a gente comete por vários motivos, que a gente viu alguns daquele lá, alguns até por ignorância, como a gente viu. E isso não é o fim da linha, nunca vai ser o fim da linha. Nós vamos ter quantas oportunidades reencarnatórias forem necessárias. É lógico, a doutrina, os ensinamentos do Cristo está aqui para que a gente não cometa, para que a gente tenha a lucidez, as informações necessárias para a melhor tomada de decisão. Mas se assim o decidirmos, nada acabou. A gente tem lá a Memória do Suicida, que nos explica muito isso. E eu quero trazer uma visão um pouquinho mais abrangente, não das histórias que a gente já conhece, que são muito próximas a nós, que estamos na doutrina espírita, no movimento espírita ou em ambos. Eu acho que é importante essa visão um pouco mais macro, com essas informações estatísticas, porque a gente não se dá conta. E esses pequenos detalhes, muito bem colocado no Livro dos Espíritos para nós. Por isso eu trouxe ele para nosso tema. Vamos continuar um pouquinho, deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. Ok? E aí ele fala de que se deve pensar do suicídio, da causa do desgosto, insensato, porque não trabalharam aquilo que estava programado para trabalhar na sua encarnação, porque não tiveram a fé necessária, porque não tiveram a persistência ante as dificuldades, os problemas, e talvez até porque não tenham as informações necessárias para isso, para esse fim, tá bom? Vamos prosseguir. Eu trouxe agora, pessoal, deixa eu ver aqui como é que eu tiro a minha imagem daqui. Isso, acho que eu saí.
Eu trouxe agora um vídeo, porque nesse vídeo de 1 minuto, vocês vão ver uma carinha conhecida. E nesse vídeo vai realçar a importância do que a gente vai comentar aqui na sequência, tá? Vamos ouvir esse vídeo. Eu tenho 5 anos. Eu moro aqui com meu pai e minha mãe, mas só que meu pai tá viajando. Eu tenho papagaio também. Hoje eu acordei, né? Aí ele tava Bruna. Meu pai, ele ronca. Às vezes ele faz cosquinha na minha mãe, mas minha mãe não gosta de cosquinha. Mamãe falou que ele foi trabalhar em outra cidade. Eu fico com saudade dele, que ele tá separado de mim. Minha mãe chora, fica triste, muito triste mesmo. Às vezes ela até reza pra ele voltar, né? Meu nome é Bruna. Eu tenho 5 anos. Vocês viram aqui no vídeo que a gente viu aqui, né? Lembram acho que a gente conhece esse rostinho, né? É uma menina que é uma atriz de novela, hoje já está crescida. Só para a gente esclarecer, né? Aquilo é uma campanha que a PM de São Paulo, se não me engano, promoveu há um bom tempo atrás. E ela era bom tempo atrás porque ela já é uma mulher, né? Adulta, e na época ela era pequena. E até excelente atriz, digamos de passagem, né? Não foi verdade, o pai dela não se matou. Era uma campanha, tá? Ela estava com um personagem, mas a gente percebe muito forte nesse vídeo, por isso que eu fiz questão de trazê-lo, a necessidade da gente enxergar que a nossa vida não é só nossa. Tá? É um dom, é uma dádiva que Deus, nosso Pai, nos permitiu para que a gente pudesse evoluir, mas acima de tudo tem ligação, envolvimento com uma infinidade de pessoas que estão encarnadas e algumas ainda desencarnadas, que essa ação ela vai modificar o planejamento encarnatório nosso, daqueles que estão ligados a nós. Eu acho muito importante que a gente veja e a gente sinta que essa ação ela não diz respeito só a nós. Depois de tudo isso que a gente viu, que a gente entenda, que a gente já entendeu que é a só Deus é permitido esse momento de finalizar a nossa existência carnal, mas principalmente que a gente perceba que a gente impacta numa série de ações, né, que por consequência desse ato podem levar a até alguns desastres. E essa responsabilidade ela vai ter que ser resgatada, ela vai ter que ser entendida primeiro, resgatada por nós que cometemos esse ato. Lógico que a gente vai contar com auxílio, apoio, ajuda de Jesus e de todos os grandes trabalhadores misericordiosos da seara de Maria, mãe do nosso querido Mestre Maior, que se dedica a isso, né, a falange dela. Enfim, a gente percebe isso nos livros de Dona Ivone Pereira, a gente percebe isso em toda a literatura espírita, mas é importante que a gente tenha essa reflexão. Eu trouxe esse vídeo para que a gente possa pensar bastante a respeito disso. Vamos prosseguir. O que a gente está valorizando nos dias de hoje para a gente ter esse desgosto ainda como possibilidade de suicídio? A gente está valorizando os bens materiais ou a doutrina
do Cristo que nos diz que fora da caridade não há salvação. O que mais que a gente prioriza? A gente prioriza o egoísmo que a gente vê aqui à esquerda ou o altruísmo que a gente vê aqui à direita? O que a gente tem como valores? O que a gente valoriza hoje? Valorizar é do verbo, né, derivado. A palavra valores é derivada do verbo valorizar. A gente tem como valores esse tipo de situação. Qual dos dois que é mais comum na nossa vida? Para que a gente não caia naqueles slide lá dos desgostos, né? Para que não possamos nem pensar. O que a gente valoriza mais? A busca incessante por dinheiro até que ele nos leve à morte, que nem esse desenho aqui, ou os ensinamentos do Espírito passado por Cristo para nós? O que a gente valoriza mais? Festa, até a gente pode fazer um link aos momentos vividos de hoje, né? Que companheiros nossos não conseguem, de forma alguma, abdicar dessas festas, impondo em risco a vida de si próprios e até dos seus familiares com relação a essa pandemia que está acontecendo. Ou a gente valoriza os valores de família, de estar próximo, né? Abrindo mão até mesmo de situações de dinheiro, de honorários, de festa, de diversões, de gozos temporários. Isso é muito importante que a gente pondere, que a gente pense, que a gente analise. Prosseguindo ainda, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 950, Kardec coloca assim: que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Porque tem isso também, né? A gente falou dos dogmas, dos paradigmas. Existem algumas religiões até orientais que o suicídio é honroso, né? Quando a pessoa comete algo muito grave, em desacordo com a sociedade ou até mesmo com a moral que aquela sociedade prega oriental, estamos falando aí diretamente dos nossos irmãos japoneses, por exemplo, cada vez menos essa prática é comum, mas ainda é comum. Eles cometiam o próprio suicídio, né? Se não me falha a memória, harakiri, alguma coisa assim, nesse sentido. E aquilo era uma forma honrosa de deixar a vida, já que eles erraram, de reconhecer que erraram. Olha o tamanho engano, né? A ignorância fazendo parte, os dogmas fazendo parte. Então, a resposta é simples, é outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-lo. Então não vai ter uma vida melhor, pelo contrário. Na pergunta 956, Kardec coloca: os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, que nem a gente viu lá, a perda de pessoas amadas, se matam na esperança de ir reencontrados, atingem seu objetivo? De forma nenhuma. Em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia, porque é covardia o suicídio, infelizmente. E a gente tem um exemplo claro. No livro Céu e Inferno, nós temos um exemplo lá nos Espíritos Suicidas de uma mãe que, ao perder o filho, que o filho desencarnou, ela cometeu o suicídio e ficou desesperada no mundo espiritual. Não me lembro o nome do capítulo, tá, pessoal? Mas confie em mim, acredita em mim, está lá no Céu e Inferno. E se tiverem dúvida, não acreditarem em mim, leia todo o Céu e Inferno que vão achar. Então, essa mãe acabou sofrendo demais por se distanciar ainda mais do filho. Ela queria estar perto do filho e cada vez mais distante em função dessa ação cometida. E quais são, de maneira geral, né, sobre o estado do suicídio? Eu vou deixar, como a gente está com um pouquinho de pressa, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre esse tema nos slides que vêm a seguir. Qual a primeira consequência do suicídio? O que o suicida encontra no primeiro momento que ele recobra a lucidez, abre aspas, por falta de outra palavra aqui, estou colocando lucidez, não lucidez no sentido de entender, mas de se dar conta do ato que ele cometeu. A terrível constatação: o suicida não alcançou seu intento, não morreu, não acabou, não para por ali. Não foi deletado pela vida. Ele continua vivo e continuar a existir, sentir, sofrer em outra dimensão, ou seja, enquanto espírito, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. As reuniões de atendimento fraterno aos desencarnados, né, ou reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, não gosto muito dessa palavra, mas para qualificar esse tipo de encontro, né, de atividade, mas alguns de nós conhecem por essa forma. Então, a gente tem muitos exemplos, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar em reunião mediúnica, a gente consegue perceber o sofrimento, o tamanho
que é esse contato com essa realidade que para esse espírito é nova, né? O espírito percebe que terá que reencarnar, né? E isso é muito importante porque a gente acaba... porque deixou inacabado, né, aquilo que tinha começado. Depois que toma uma certa consciência, né, aí a gente começa a perceber, e alguns, né, retornam por tempos curtíssimos apenas para completar aquela encarnação que ficou pendente. Então são consequências que, quando a gente estuda um pouco mais a fundo a doutrina, a gente percebe. E aí, com esse estudo, a gente acaba tomando a consciência de que não é o caminho, não é por aí, não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir se livrar, abre aspas, de problemas, ou resolver, encontrar soluções nesse tipo de ação. Isso já é muito claro para nós, da cristãos como um todo. Peraí, pronto, vamos lá. Ainda dentro dessa ponderação, né, o suicida descobre que a morte não existe, que o espírito, sendo imortal, não passa nunca pelo período de extinção, ou seja, o espírito é eterno. Isso é um dos princípios da doutrina espírita, né? Imortalidade da alma. E o que é a alma? É o espírito encarnado. E quando esse espírito desencarna, essa alma se confunde, é o próprio espírito. Então, sendo assim, compreendemos que aquilo que morre é o que é mortal em nós e não o corpo, tá? O corpo é carnal, o espírito não morre, né? Então isso é muito importante. E isso o suicida se dá conta assim que chega, né, no mundo espiritual. Quando se diz que vai se matar alguém, né, abre parênteses, homicídio, na realidade, do ponto de vista do espírito, está se dizendo que pretende se retirar daquele espírito o corpo na qual ele está encarnado naquele instante. É uma coisa conceitual, mas que a gente tem que pensar, né? Tá até errado esse termo, vou matar. A gente não vai matar porque ninguém vai morrer. A gente vai retirar aquele espírito daquele corpo que está lá servindo de instrumento de envoltório físico naquela encarnação. Pessoal, agora a gente chegou no momento de que a gente precisa muito, depois de tudo isso que a gente entendeu, eu chamo a atenção novamente. A forma mais eficaz de que a gente tem de ajudar, primeiro a nós mesmos, se tivermos esse tipo de pensamento, e depois de a gente ajudar alguém que a gente saiba que tem esse tipo de pensamento, é fazê-la falar. Falar é sempre a melhor solução. Expor, colocar para fora os seus sentimentos. Isso é muito importante para quem está passando por esse tipo de sentimento. Há um tempinho atrás, não muito, alguns meses, não sei precisar quanto, uns 4 meses mais ou menos, um amigo muito querido meu, da doutrina espírita e da minha vida também, me ligou, falando: rapaz, pode falar? E eu falei: posso. Estava em horário de trabalho, né, de expediente. Posso falar aí que houve? Então ele me falou: olha, me ajuda, eu estou com dificuldade de escolher um tema, porque uma sobrinha minha me ligou, sabendo que ele era espírita, né? Ligou pedindo ajuda, porque uma colega dela acabou de falar para ela que vai se matar, que vai se suicidar. Aí ela falou: não, estou indo para aí, não faz isso, vamos conversar. E ela lembrou do tio, né? E falou: não, ligou para ele e falou: tio, me dá alguma coisa, algum texto, algum livro que eu possa ler para ela, alguma mensagem. E ele ficou na dúvida, aí ele me ligou, a gente acabou tendo a oportunidade de ter acesso até uma mensagem direcionada a essa irmã que estava passando por esse momento, dessa dificuldade. E foi muito importante para essa menina, que, ao receber essa mensagem, tomou contato com uma nova realidade e desistiu da ideia e se envolveu dentro da religião dela, que, se não me falha a memória, era protestante. Enfim, conseguiu ser demovida dessa ideia. Então isso é muito importante. Eu trouxe esse exemplo porque é fato. A gente precisa falar, a gente precisa estar com a mente aberta para auxiliar e ser auxiliado, tá? Por esse tipo, através da expressão, de se colocar para fora. A nossa casa espírita, ela é uma oportunidade muito grande de que a gente tenha aprendizados, ensinamentos que não nos permita esse tipo de pensamento e principalmente esse tipo de ação. E como eu falei lá no primeiro de live, o segundo, se não me engano,
O objetivo do estudo de hoje é que a gente entendesse, tomasse contato com essas estatísticas, com essa realidade, com esse problema de saúde mundial. Eu tenho certeza que muitos de nós não sabia nem disso, né? E dizer para nós que a nossa casa espírita é uma porta aberta a todos aqueles que tiverem qualquer necessidade correlacionada a esse tema, né? Para os encarnados que somos nós nesse momento, a gente tem as oportunidades através do atendimento fraterno, de palestra de orientações, no atendimento fraterno, quando a gente chega e busca auxílio, né, é direcionado, os companheiros que estão lá, os médiuns que estão nesse trabalho maravilhoso de atendimento fraterno, são capazes de perceber, são intuídos e nos direcionam esses companheiros aos melhores caminhos a serem tomados, aos atendimentos necessários, a tratamentos de várias matizes, né? Então é muito importante que a gente procure ajuda na casa espírita. Os livros, as mensagens, que nem o exemplo que eu acabei de citar, jornais, sites, etc. A casa espírita nos promove isso. O material de apoio para aqueles que têm a tendência a suicídio, através de várias atividades, da evangelização adulta, infantil, juvenil e adulta, através dos trabalhos que são feitos em paralelo. Um exemplo é o autocura, enfim, é toda aquela situação que a pessoa fica se autoconhecendo, né? Isso é muito importante. E aos desencarnados que já passaram por essa situação, estão passando, a nossa casa está aberta da mesma forma, através das reuniões mediúnicas, recebendo esses espíritos para o esclarecimento, direcionamento, para as devidas ajudas, trabalho de radiação para aqueles que estão obsidiando ou sendo obsidiados por esse tipo de situação. Enfim, a casa espírita, para nós que temos a doutrina como fundamento das nossas vidas, em termos de filosofia e de religião e de ciência, né? O Emmanuel diz muito claro no livro Religião dos Espíritos, quando perguntado qual era a religião ideal, ele diz que todas as religiões são ideais no momento desde que elas professem o bem, e cada um se sente melhor em uma. Mas se escolhemos a doutrina espírita, que não lhes neguemos a fidelidade, ou seja, ok, toda religião é válida e cada um tem que estar na religião que se sente bem, e aquela religião, a gente está falando das religiões que professam o bem. Porém, se a gente escolheu a doutrina espírita, a gente não pode negar a fidelidade. E aqui a casa espírita é o caminho para nós que escolhemos a doutrina espírita, para a gente deixar todos esses males, essas situações menores de lado. Como a gente falou, falar sempre é a melhor solução. A gente tem um canal maravilhoso que é o atendimento gratuito lá dos nossos queridos irmãos da CVV. Muitos deles são voluntários, têm esse trabalho de coração, estão prontos, são treinados, têm treinamento, aptidões e muito amor para aqueles que querem falar, que precisam ser aconselhados, orientados. E nós temos a obrigação de divulgar esse número, essa informação. Assim como a gente divulga a nossa doutrina, a gente tem que divulgar, porque é uma ferramenta que Jesus nos colocou à disposição, o trabalho desses queridos companheiros. A gente já está chegando no fim, então a gente conclui da seguinte maneira: de que forma a gente pode evitar esses pensamentos? E se a gente evita o pensamento, a gente evita o ato, lógico, né? Com vigilância em nossos pensares, estar sempre em oração. Quando começar porque nenhum de nós está livre com relação a qualquer tipo, né? A gente viu lá, né? Às vezes a gente deixa um pouquinho a porta aberta e a gente começa a ficar um pouco depressivo, mais em momentos como esse. Aí essa depressão abre uma portinha para obsessão simples e aí alguns pensamentos começam a surgir. Ninguém está livre. Quando a gente perceber isso, oração. A oração sincera: Senhor, me ajuda. A gente pede ajuda, o amparo, porque por nós próprios talvez não tenhamos condição ainda. A gente precisa de ajuda sempre. E a oração é a melhor forma de ajuda. A prática do bem e da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não adianta a gente querer vivenciar o amor sem pôr o amor em movimento. E o que é o amor em movimento, gente? É a caridade. Caridade é o amor em movimento. É quando a gente consegue botar o amor que a gente estuda, que a gente busca sentir, em movimento.
transformar esse amor em ação. Isso é caridade. Se a gente está na caridade, a gente não tem esses pensamentos. A companhia de uma amizade positiva que possa nos auxiliar, nos amparar nessas dificuldades. Dizer não aos vícios, às drogas. E as drogas e os vícios não são só esses que a gente vê à cabeça: cigarro, álcool, enfim. A maledicência é um vício terrível. Né? A preguiça, né? As viciações são muitas. Chico já dizia, né? Às vezes é melhor o vício do cigarro do que o vício da maledicência, porque esse companheiro que fuma não pratica maledicência e não está sendo tão afetado. Enfim, ele fez um comparativo para que a gente entenda que vícios não são só aquilo que a sociedade nos coloca como vício, né? Não ao ódio, à raiva, relembrar os bons momentos. Isso é muito importante. Quando a gente começa a ter pensamentos ruins, vamos lembrar de pensamentos bons, porque isso, o bem anula completamente o mal, né? O amor cobre 1 milhão de pecados, como dizia Pedro. Pensamentos constantes no bem, educação a cada dia, evolução a cada dia, desculpe. Que evolução é essa? A evolução moral, não a evolução intelectual. Ambas caminham lado a lado, mas vamos focar agora na evolução moral, que é isso que a gente precisa. Pessoal, a gente está finalizando o estudo de hoje dentro do tempo previsto. Antes de fazer a nossa oração, eu queria trazer o slide mais importante da noite de hoje, que é a imagem de Jesus. É com Jesus que a gente precisa contar, é com Jesus que a gente sai dessas situações, que essa imagem, que esse coração pulsando em nossa direção seja um amor em movimento, entrando em nossas mentes. Então, nesse livro aqui, Após a Tempestade, que é maravilhoso, de Joana, psicografado por Divaldo, eu tirei um pequeno texto para que nos inspire com relação à nossa existência atual. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Espero, meus amigos, ter podido de alguma maneira chamá-los à atenção desses dados importantes com relação ao suicídio e trazer as informações necessárias para que possamos sempre tomar as melhores decisões com base na doutrina dos Espíritos, que é a nossa opção de direcionamento ao bem. Queria convidá-los agora para a gente fazer a nossa prece de encerramento e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com todos vocês, do Teresa de Jesus, me colocando à disposição para que sempre que possível possa participar dessa comunhão de pensamentos voltados ao Evangelho do nosso Mestre Maior. Que a gente eleve o nosso pensamento agora a Jesus, agradecendo a todas as oportunidades que nos foram dadas na noite de hoje. Que a gente possa ter os nossos corações voltados para os ensinamentos, para que nenhum pensamento ruim possa nos acometer. Que tenhamos sempre coragem, forças e determinações de encarar os desafios com mansidão, com simplicidade, humildade e, acima de tudo, com auxílio, que através de nossos esforços vamos nos tornar merecedores. Jesus nos ampare nos nossos melhores pensamentos, para que eles possam frutificar ao longo de nossa jornada evolutiva, que possamos levar as informações aos nossos companheiros que se encontrem em dificuldades, sejam encarnados ou desencarnados, e que, acima de tudo, os nossos bondosos espíritos do bem possam amparar a todos, assim como ampara a nós. Que dessa maneira possamos encerrar nossa noite de estudo, com a sua permissão, Jesus, alegres, felizes por mais esse momento. Que assim seja, graças a Deus. Eu me despeço e peço a vocês todos desejo a vocês todos que tenham um resto de semana, o início da próxima, com muita paz. Boa noite a todos.